Boa tarde, gente. Passando para gravar nossa videoaula sobre os primeiros socorros, as condutas que a gente deve ter durante esses primeiros atendimentos. A gente vai ver que os primeiros socorros, eles são atendimentos que não substituem o atendimento hospitalar, tá? É um pré-atendimento hospitalar. O atendimento imediato prestado por uma pessoa vitimada ou algum acidente, visando principalmente não agravamento do seu estado. Os primeiros socorros não substituem o atendimento médico, consiste apenas em algum suporte básico de vida até chegarem o socorro profissional. Esse socorro profissional é até chegar no hospital ou numa UPA, onde vai ser prestado os atendimentos para esse determinado paciente, certo? Entretanto, os primeiros socorros eles têm que ser feitos de maneira correta, para que essa execução seja de forma significativa, né? Que é a que pode causar, assim, a diferença entre a vida e a morte desse paciente. Alguns conceitos de primeiro socorro, a gente vai ver o que é socorrista, o que não é, o que é urgência, o que é emergência, o que caracteriza esse atendimento e o que a gente pode ou não fazer perante esse atendimento. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados por uma pessoa fora do ambiente hospitalar, cujo pode ser de estado físico, psíquico ou até emocional. Quando ele fala de estado psíquico, ele está falando dos pacientes que têm surto psicótico, né? Que podem desenvolver um risco para eles e para a comunidade, que coloca em perigo a sua vida ou a saúde com o objetivo de manter funções vitais para evitar o agravamento de suas condições, que é a estabilização. A função dos primeiros socorros é estabilizar o paciente para que ele tenha condições de chegar até o pronto atendimento. A finalidade desses primeiros socorros prestados de maneira correta é essa: minimizar os riscos, os efeitos e os agravos que esse paciente pode ter se não forem prestados os primeiros socorros, tá? O nome já diz, é o primeiro atendimento. O prestador de socorro, né, geralmente é uma pessoa leiga, mas com o mínimo de conhecimento capaz de prestar o atendimento a uma vítima até a chegada do socorro especializado. Esse aqui não é o socorrista, esse aqui é o prestador de socorro. É o curioso que está lá, que vê esse paciente sofrendo um acidente, que vê esse paciente se engasgar, que vê esse paciente passar por um problema de saúde, e foi o prestador de socorro, que não é a mesma coisa do socorrista. A gente vai ter na cena do acidente, na cena do acidente ou numa cena de primeiros socorros ou nos primeiros atendimentos, a gente vai ter a vítima, que é o nome que se dá à pessoa que sofreu o acidente, que pode ser mais de uma vítima no mesmo acidente ou não, tá? A gente pode ter politraumatismo ou pode ter uma pessoa com vários traumas, é uma vítima só, mas com vários traumas. O socorrista é um indivíduo que auxilia a vítima de modo a impedir o agravamento das suas lesões e, se possível, fazê-las melhoradas. O socorrista, gente, é bem claro, não dá alta para ninguém, não libera ninguém do atendimento. Ele não é um profissional habilitado para dizer que você está curado de determinada patologia ou que o paciente já está liberado. Lá na cena dos primeiros socorros, ele já pode liberar o paciente para casa. Não acontece dessa forma, tá? O socorrista não cura ninguém e nunca dispensa o médico ou o enfermeiro, que na realidade o profissional médico é o profissional habilitado para dizer que o paciente está curado ou não. Os curiosos são pessoas que sofrem influência direta do evento, participam passivamente, pode ser bastante útil em tarefas simples, sinalizando o trânsito, orientando os outros curiosos, pegando informações dos familiares para que a gente consiga localizar algum parente, alguma pessoa dessa família que tenha passado por isso, alguma pessoa da vítima, por exemplo, um parente próximo, para que a gente consiga repassar as maiores informações. O estado de emergência, que é o estado onde a gente tem a necessidade do socorrista, né? É o estado em que o paciente tem que ser encaminhado o mais rápido possível para o hospital. O tempo gasto entre o momento que a vítima é encontrada e seu encaminhamento deve ser o mais curto possível. A gente sabe que o paciente, quanto mais rápido ele é encaminhado do pronto-socorro, do local do acidente para o pronto-socorro, mais rápido e menos são as sequelas que esse paciente tem. A quantidade de sequelas e o tempo que esse paciente permanece
do local do acidente para o pronto-socorro, pode puxar a vida desse paciente, dependendo da gravidade do ocorrido, aonde foi um ocorrido, se é um acidente com muitas fraturas, se não é, se é um politraumatizado ou não, tudo isso vai depender do que aconteceu com esse paciente. Os acidentes ocorrem em qualquer lugar, em qualquer hora, com qualquer pessoa. Devemos estar preparados para enfrentá-los da melhor maneira possível. O nome já diz, é um acidente. Um acidente, ele pode acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, tá? E nós, como os profissionais da área da saúde, devemos estar preparados para prestar os primeiros atendimentos a essas vítimas em qualquer lugar. Claro que sempre preservando primeiro pela integridade física do socorrista, pela saúde do socorrista. O que a gente não quer é que o socorrista se torne uma vítima. Isso a gente não quer. Regras básicas. Tenha conhecimento do que se faz e inspire confiança. É muito importante a gente ter um conhecimento teórico, um embasamento teórico, mas assim mesmo saber liderar e passar confiança para as pessoas que estão sendo vitimadas. Abordar a vítima, fale sempre com segurança, observando seu estado de consciência, seu nível de consciência. Também não adianta a gente falar com uma pessoa, a pessoa está inconsciente e você querer buscar informações sendo que ela não vai lhe responder. Mas todo procedimento que for feito com esse paciente, mesmo ele inconsciente, o procedimento tem que ser informado para a vítima. E para controlar a situação até a chegada do socorrista, é essencial que a gente seja uma equipe qualificada. Se a vítima estiver consciente, perguntar seguidamente nome, endereço, telefone de referência para que a gente consiga fazer o referenciamento dessa vítima, tá? Caso comece a trocar ideias, você pode começar a trocar ideias para que a gente não consiga, para que seja o mais rápido possível, para que ele consiga lembrar do que aconteceu, nome, endereço, telefone. Às vezes o paciente está consciente, mas ele não está orientado. Ele sabe o nome, mas não sabe onde que está, com quem que ele pode entrar em contato. Então, às vezes o paciente está consciente, mas ele está desorientado no tempo e no espaço. Isso aqui é um problema sério. Omissão de socorro. A omissão de socorro é um crime, tá? Previsto pela Constituição Federal. É um crime previsto pela Constituição Federal, né? A omissão de socorro. Ou seja, o que é omissão de socorro? Deixar de prestar assistência, deixar de prestar socorro, seja ou não dar assistência à vítima de acidente ou à pessoa em perigo iminente. Podendo fazê-lo. Esse podendo fazer é onde a gente se enquadra. O que é esse podendo fazer? O podendo fazer, a gente tem que ter técnicas e habilidades e instrumentos para que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, a gente não pode omitir um socorro se você estiver dentro de um avião e o avião começar a cair, e você não pode omitir, dizer que não é técnico de enfermagem, dizer que não é técnico de segurança, que se alguém naquele avião suspeitar ou descobrir que você é técnico, você pode sim responder por omissão de socorro, tá? Se tiver alguém passando mal dentro do avião e você se omitir, então omissão de socorro é crime. Objetivo dos primeiros socorros: preservar a vida, reduzir o sofrimento, prevenir complicações, proporcionar transporte adequado, possibilitando melhores condições para receber o tratamento definitivo. Essas condições e esses primeiros objetivos é para priorizar a vida e proporcionar a quantidade de sequelas menores. Quanto menos sequelas esse paciente tem, melhor vai ser, porque a gente vai reduzir o sofrimento, preservar a vida e prevenir complicações futuras, que são as complicações pós o atendimento. Os 10 mandamentos do socorrista. Primeiro, a gente tem que manter a calma. A gente não pode se desesperar perante uma cena grotesca, onde a gente tem vários pacientes politraumatizados, multitraumatizados, decepação de membros, extirpação. Então, a gente tem que manter a calma. Tenha na mente a seguinte ordem de segurança. Primeiro, eu como socorrista. Segundo, a equipe que trabalha comigo. E em terceiro, o paciente. Não, professor, o paciente não pode vir em terceiro lugar, o paciente vem em primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar, a equipe. Lembrando que o socorrista não tem como meta virar vítima, tá? A nossa meta aqui não é virar vítima. Nós não estamos aqui para virar vítima. Nós estamos aqui para ser socorristas e uma equipe de socorrista, para que eles consigam trabalhar da melhor maneira possível. Eu tenho que ter segurança para mim e para minha equipe, para que a gente consiga trabalhar de maneira mais segura. Terceiro, ao prestar socorro é fundamental ligar para o atendimento pré-hospitalar.
Então, assim quando a gente começa a prestar o socorro, a gente vai ligar para 193, que é o corpo de bombeiro, ou para 190, que é a polícia, ou para 192, que é o SAMU, dependendo do tipo de procedimento. Se for surto psicótico, não é o SAMU, é o bombeiro, tá? Se for desmoronamento, carros engavetados, enfim, é o bombeiro. Mas se não, a gente liga realmente para o 192. Sempre verificar se há risco no local para você e para sua equipe antes de agir no acidente. Se tem risco de desmoronamento, se tem risco de desabamento, de afogamento, de contaminação, risco de material radioativo, tá? E manter sempre o bom senso. O bom senso é a melhor coisa que existe. Gente, se você chegar numa cena de um acidente e um corpo estiver fora da cabeça, por favor, vamos manter o bom senso. Esse paciente era um paciente e agora se tornou um óbito, tá? Então a gente não tem como prestar um primeiro socorro, o paciente já evoluiu a óbito, certo? Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. Esse espírito de liderança ajuda muito a gente quando a gente tem vários procedimentos para fazer no mesmo paciente. Se eu tiver uma equipe liderada, uma equipe coordenada e cronometrada, eu vou ter várias pessoas fazendo cada uma atribuição. Diferente, se eu não tiver um líder, eu vou ter várias pessoas fazendo a mesma atribuição. O líder lidera, comanda, coordena, orienta, fazendo com que cada um tenha uma finalidade. Um vai fazer a pressão, outro vai fazer o curativo, outro vai colocar na prancha e assim sucessivamente. Distribua as tarefas, né, que atrapalhariam e assim vocês vão se sentir mais úteis. Claro, a gente vai distribuir as tarefas. Evitar manobras intempestivas, como que é o transporte, que é uma manobra que a gente tem automático. Você chegou no lugar, tá lá o paciente caído no chão. A primeira coisa que você quer é colocar ele dentro de um veículo e levar para pronto-socorro. Só que às vezes a medida mais coerente não é essa. A medida mais coerente é aguardar o SAMU para colocar ele numa prancha, imobilizar o paciente para que ele não tenha um futuro trauma de coluna, fique paraplégico, tetraplégico e a responsabilidade sendo sua. Em caso de múltiplas fraturas ou múltiplas vítimas, dê preferência para aquelas que correm maior risco de vida, como por exemplo as vítimas em parada cardiorrespiratória, o que estejam sangrando muito. Essas vítimas em parada cardiorrespiratória, ou as que estejam mais graves, são as que devem ser socorridas primeiro, ou as que têm mais condições de sobrevida, certo? Seja um socorrista e não um herói. Essa aqui é a melhor, para mim essa aqui deveria ser a primeira. Nós somos socorristas, somos técnicos de enfermagem, técnicos de segurança, mas não somos heróis. Nós não podemos expor a nossa vida em benefício do outro. Por exemplo, se você socorre alguém sem luva, você pode estar levando uma sorologia soro positivo para sua casa. Se você vai fazer socorrer um paciente vítima de afogamento, você está expondo, você está se expondo a se afogar, se você não tiver nenhum parâmetro. Claro que algumas medidas a gente pode fazer. Massagem cardiorrespiratória, decúbito lateral esquerdo, que é a posição de segurança, aspirar, dependendo dos medicamentos que a gente tiver no local, desobstruir uma via aérea, desengasgar alguém, muita coisa a gente consegue fazer, sem colocar a nossa vida em risco. Os atendimentos às vítimas. Enquanto o socorro especializado não chegar, devemos tomar algumas precauções, claro. Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena, observar se ela pode oferecer riscos para os acidentados e para você. Em hipótese nenhuma, Em hipótese nenhuma, ponha sua vida em risco. A sinalização. Esses sinalizadores ou esses dispositivos de advertência que a gente tem nos veículos, como triângulo, pisca-alerta, folhas no meio da pista, essas roupas mais claras, elas servem para sinalizar, principalmente durante a noite, que tem alguma coisa estranha durante ali aquela rodovia. Aí a gente dá preferência por as roupas mais claras, porque de longe a pessoa joga o farol e consegue sinalizar e ver que tem alguma coisa errada, tá? A gente sempre tem que fazer essa sinalização para que não aconteça um segundo acidente, certo? Abordagem das vítimas. Atenção primária é a primeira avaliação primária. Ela consiste na avaliação feita ao chegar no local do acidente, antes de se iniciar o socorro. Então, antes de iniciar o socorro, vou avaliar primeiro como que está o estado do meu paciente. E para isso, a gente vai avaliar o local para ver se existem perigos, como os fios elétricos, tráfego de veículos, risco de desmoronamento, explosão, queda de objetos e assumir o controle da situação
evitar pânicos e afastar os curiosos. Essa cena aqui é uma cena bem característica de um acidente. Aqui a gente tem vários riscos: fios soltos, combustível vazando, comburente vazando, fogo misturado com comburente, certo? Vários pacientes por aqui, risco de queda com as escadas que estão soltas, os andames, tá? E várias vítimas. Essas vítimas estão muito próximas dessa cena de risco. Então, às vezes, você vai pegar um paciente e acaba colocando no fim a sua própria vida, por conta do risco aqui que é muito alto, certo? Avaliar a vítima, o estado em que ela se encontra. Na avaliação será feito um rápido exame da vítima, obedecendo uma sequência padronizada e corrigindo imediatamente os problemas encontrados. Então, assim, os problemas que a gente foi encontrar desse paciente, como obstrução das vias aéreas, afrouxar roupas, tirar anéis, cordões, dependendo do que esse paciente tem, a gente vai fazer nessa segunda avaliação, que é a avaliação da vítima, de como a vítima se encontra. Essa avaliação deverá ser feita pelo ABCDE da vida. Esse ABCDE da vida ou ABCDE do trauma é uma sequência lógica de atendimentos que deve ser feito para esse paciente. Abertura das vias aéreas com controle de cervical, né? Elas estão desobstruídas, existe lesão cervical, a gente vai desobstruir as vias aéreas sem lesionar a cervical. B, boa ventilação, boa respiração. Está adequada essa boa ventilação, essa boa respiração quando a gente faz o paciente está respirando bem, sem dificuldade. Circulação, hemorragia e controle de choque. O pulso palpável, e se há hemorragias graves. Quando a gente vai tentar um pulso de um paciente desse, de primeiros socorros, a gente não vai poder providenciar um pulso periférico. A gente vai tentar fazer um pulso central, uma artéria central, como uma carótida, uma jugular, uma femoral, para que a gente realmente tenha certeza se esse pulso desse paciente está bem ou não. Esse distúrbio neurológico em nível de consciência, aqui entra a escala de Glasgow. Na escala de Glasgow, a gente avalia o nível de consciência desse paciente de 1 a 15, né? A gente vai avaliar a função motora, função ocular, resposta da dor, entre outras funções. Exposição e proteção da vítima. Essa exposição da vítima a gente vai fazer da melhor maneira possível, sem expor a vítima, tá? Sem expor a vítima em questão de roupa, de procedimento, de vestimentas. Essa proteção da vítima acaba que a proteção, quando você protege a vítima, você expõe ela menos. Que aqui, nesse caso, a gente está preservando a integridade física desse paciente, certo? Salvar uma vida. Para que a gente consiga salvar uma vida, a gente tem que manter a respiração, circulação, encerrar as hemorragias, impedindo o agravamento da lesão e prevenindo o estado de choque. Esse estado de choque é o estado de choque hipovolêmico, tá? Classificação da vítima. A gente tem que classificar a vítima se ela é uma vítima clínica ou se é uma vítima de trauma. Como assim, professora? Para que a gente consiga prestar os primeiros socorros da melhor maneira possível. Porque uma vítima de trauma, o transporte é diferente, o socorro é diferente, né? Então, uma vítima clínica ela apresenta sinais e sintomas de disfunções de naturezas fisiológicas, como as doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes, ele pode ter um aneurisma, um AVC, uma crise convulsiva, que são doenças clínicas, que são vítimas com doenças clínicas, certo? Essa vítima traumática é a vítima que apresenta sinais e sintomas de traumas. Por exemplo, lesão de coluna, lesão de cervical, que a gente chama de lesão e algumas pessoas chamam de luxação, né? Que o osso trincou, que o osso fatiou. É mais ou menos assim. Essa vítima de trauma, nem todo paciente de trauma tem fratura, mas todo paciente de fratura tem um trauma, certo? É mais ou menos assim. Esse paciente de trauma, nem sempre ele vai ter uma fratura, um osso fraturado. Ele pode ter um osso luxado, ele pode ter um osso trincado, como a gente chama popularmente, tá? Devemos, nesse caso, se ater para imobilização e estabilização. Quando o paciente é de fratura, a gente vai imobilizar e estabilizar. Quando o paciente é de clínica, não precisa imobilizar, porque ele não tem nada que preze pela imobilização, nenhuma patologia, só pela estabilização desse paciente.
a gente vai ver os sinais e sintomas, a gente vai ver os sinais vitais como os 3 propósitos: ver, ouvir e sentir. Os sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Por exemplo, eu vou ver, ouvir e sentir se o paciente tem febre, se o paciente está hipotérmico, se a temperatura dele caiu. Vou sentir se ele realmente consegue respirar. Vou ver como que está o trauma desse paciente. Os sinais sobre o funcionamento do corpo humano devem ser compreendidos e conhecidos, que são a temperatura, o pulso, a temperatura. A gente não precisa de um instrumental específico, mas você consegue ver se o paciente está hipotérmico, se ele está muito frio, muito gelado, que é sinal de hemorragia interna ou externa, certo? O pulso, a gente vai procurar o pulso primeiro, o pulso periférico. Se a gente não conseguir, vai para o pulso central, que é o carótido, da carotídeo. A respiração, geralmente a gente usa o dorso da mão para sentir se o paciente está respirando. E a pressão arterial, a gente precisa de um aparelho. Mas se você contar a pulsação e o pulso estiver muito acelerado, consequentemente a pressão está alta. Se o pulso estiver baixo, consequentemente a pressão está baixa. Então a nossa temperatura tem que ser 36,5, que é a média da temperatura corporal. O pulso entre 60 a 100, menor do que 60, ele está bradicardio, maior do que 100, está taquicárdio. Frequência respiratória de 12 a 20 e pressão arterial de 120 por 80. Quando a gente fala um pouco sobre acidentes comuns, que são os acidentes mais comuns que a gente tem, que a gente recebe nos pronto-socorro, são batidas e atropelamentos, né, os acidentes de trânsito, escorregões em pisos molhados, que são a queda da própria altura, que a gente chama, quedas provocadas por desequilíbrio, por uso de produtos ou casca de laranja, enfim, de banana, etc. Quedas de escadas e rampas, esbarrões em ponto extra, instrumentos de corte, você vai ter acidente com instrumento de corta, facas, serra-fitas, picadas e mordidas de animais e queimaduras. A gente vai falar um pouco sobre cada um, mas nas aulas seguintes a gente vai falar desses 3 temas seguintes, que são os vídeos da próxima aula. Cessando a hemorragia, né? Os ferimentos, a gente vai procurar primeiro cessar a hemorragia, fazer um curativo compressivo aqui para minimizar os riscos e os efeitos, risco de contaminação, o efeito de uma nova perfuração, tudo isso a gente vai fazer com esses ferimentos. Fratura, a gente nunca, em hipótese nenhuma, tenta voltar o membro para o lugar, porque a gente pode atingir o vaso, o paciente tem uma hemorragia, então a gente nunca tenta colocar o membro no lugar. O máximo que a gente vai fazer aqui é modificar o ferimento, lavar para que haja menor risco de contaminação e colocar uma atadura e uma compressa de gás para que diminua o sangramento. Queimadura. A queimadura nada mais é do que uma desidratação da pele, mucosas e tecidos. Essa desidratação acontece porque o paciente sofre com alta temperatura através do fogo, pode ser uma queimadura por material radioativo, pode ser uma queimadura através de gelo, que gelo também queima bem. Então essa queimadura acontece através dessa exposição da pele. As picadas ou mordeduras ou arranhaduras de animal, elas são também bem características e bem clássicas. Não existe esse negócio de amarrar o membro, cortar para que o veneno saia, ou de colocar qualquer coisa em cima, ovo, manteiga, açúcar, café, sal, o que vocês colocam por aí. É só lavar com água e sabão. E de preferência, se você tiver como levar um animal, para que quando chegue no pronto-socorro, a gente consiga identificar o soro antiofídico para esse determinado procedimento que esse paciente teve. Aqui está falando de cobra, mas a gente tem lacraias, a gente tem escorpião, a gente tem lacraias, escorpião, e a gente tem outros animais peçonhentos, serpentes, que também são animais que podem levar o paciente a óbito. Transportar o paciente cuidadosamente. O transporte do paciente implica principalmente nas pessoas que têm fraturas, tá? Ou suspeita de fratura, que você pode lesionar a coluna do teu paciente. Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a atividade. Vou focar aqui bem na atividade para que vocês consigam entender. A gente vai descrever o que é o socorrista. O socorrista é aquela pessoa que é responsável por fazer os primeiros socorros e tal. O ABCD é do trauma. Eu quero saber o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D, o que é o E do trauma.
Você vai me descrever o que é omissão de socorro, né? Como devemos avaliar uma cena de um acidente? Qual é o primeiro tópico? Qual é a primeira conduta? Avaliar a cena, avaliar o paciente, ou avaliar o paciente depois da cena? Eu quero saber. E qual é a diferença de urgência para emergência? Essa atividade deve ser enviada para esse e-mail, né? Até sexta-feira da semana que vem, para que vocês consigam a obtenção de nota, né? Essa foi a nossa videoaula de primeiros socorros. Bom final de semana para vocês, até semana seguinte.